Olá, eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Quero conversar com você hoje sobre o transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar do humor, uma outra doença psiquiátrica, mas que muitas são confundidas. E também esses transtornos durante a gestação. Vale a pena usar medicação ou não vale a pena? Quais são os riscos? Vamos apresentar um caso clínico aqui na minha tela para a gente poder discutir sobre isso e ver como essas coisas às vezes se misturam ou são confundidas. Se você conhece alguém que tem transtorno de personalidade emocionalmente instável ou doença bipolar do humor e precisa da indicação de medicações durante a gestação, encaminhe esse vídeo no compartilhar, curte e também aproveita para se inscrever aqui no meu canal do YouTube. E se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, não deixe de me seguir lá no link da bio e se inscrever nas minhas listas. Vamos para a minha tela. Aqui eu separei do ambulatório da Unidade Didática Avançada do FMT, onde eu atendi. Eu iniciei fazendo a identificação dela, ela tem 24 anos, casada, está na sua primeira gestação, com 21 semanas de gestação, ela está do lar. Falou que o marido trabalha de Uber e ela mora com esse companheiro há 3 anos. E ela me contou que se formou em biomedicina, fez pós-graduação em estética e não começou a trabalhar porque se descobriu grávida. E ela prontamente me contou que eu já a atendi há 3 anos atrás no consultório particular. E eu prontamente pedi o histórico do prontuário particular para minha secretária, que me enviou, e eu pude verificar o histórico dela que está aqui. Realmente eu a atendi lá em 2020, na época da pandemia. E registrei que ela veio sozinha, né? E me contou de um sentimento de vazio ao longo do tempo, variações de humor que começaram há cerca de 3 anos. Então, durante a adolescência, com 17, 18 anos, ela notou isso. Quando mudou-se para Sinop. Agora os pais vieram para Sinop e ela se sente em conflito com a mãe dela e chegou a voltar a se ferir como fazia aos 13 anos de idade. Então, sentimento de vazio, umas variações rápidas de humor, uma sensação de instabilidade e história de autoferimentos. Ela relata que depois dos seus 8 anos de idade, quando ela foi atropelada, ela fez exames e não teve nenhuma alteração nesses exames. Teve crises que foram tratadas como epilépticas por 8 anos, então dos 8 até os seus 16 anos. E finalmente, na alta, o neurologista verbalizou que as crises seriam psicológicas e encaminhou ao psiquiatra. Então, a análise nesse momento é que o psiquiatra notou que aquelas crises que ela tinha eram pseudocrises epiléticas, eram crises conversivas, que se faz o diagnóstico de transtorno dissociativo motor ou convulsões dissociativas. São crises onde não há perda da consciência, por isso, geralmente, não há ferimentos pela queda da crise epilética, não há ferimentos traumáticos durante a crise. Como não há perda da consciência, a pessoa cai com alguma defesa. Mas, aos olhos das pessoas leigas, parece uma crise epilética e, na dúvida, muitos médicos instituem o tratamento como epilepsia fosse, até ter uma maior certeza diagnóstica e poder retirar o tratamento. Talvez foi o que aconteceu aqui nesse caso. Atualmente está em dúvidas se toma ou não a fluoxetina e o escitalopram, porém teve dispepsia, teve azia com o uso da fluoxetina. E tomou por 2 anos escitalopram, numa boa dose, sem muita melhora dos seus sintomas de vazio e instabilidade emocional. Tem dificuldade para dormir e dificuldade de foco e de concentração para estudar, o que faz a gente suspeitar de uma possível desatenção, TDAH. Ao exame não tem particularidades, o exame psíquico, além dos sintomas para personalidade emocionalmente instável que ela relatou, a gente chegou ao diagnóstico de personalidade emocionalmente estável ou borderline. Eu expliquei sobre a hipótese diagnóstica e relatei que os medicamentos não serão os principais, não será o principal na sua melhora, mas sim a psicoterapia. Indico medicamentos e psicoterapia e
tento otimizar a medicação sedativa e bupropiona para melhorar a concentração, o seu foco. Deixei bupropiona pela manhã e loredon, que é a trazodona, uma substância sedativa, porque ela relatou muita dificuldade com o sono. E para tomar aqui antes da meia-noite, para tentar regular o sono mais perto do ciclo circadiano. Ela fez o retorno no mês seguinte para a reavaliação e estava bem e comprou várias vitaminas, ela, por conta própria, né? E tem reclamado muito de cansaço e a depressão que oscila. Conversamos e tentaremos fazer uso da melatonina. Ela não se adaptou com o loredon, que foi muito sedativo, e eu deixei ela com bupropiona e dei melatonina e orientei ela a remover da dieta os itens que lhe são inflamatórios, farinha de trigo, laticínios, carnes processadas, e pedi para ela fazer um detox intestinal. E ela não mais voltou, eis que agora voltou para o ambulatório. Então, eu verifiquei no prontuário dela que ela era portadora da personalidade borderline, com histórico de conflitos familiares e mais crises que aconteceram a partir dos 8 anos depois de um atropelamento, mas sem TCE ou qualquer ferimento grave. Depois de 8 anos, o neurologista acompanhando deu alta dizendo que as crises eram psicológicas e encaminhou para a psiquiatria. Então, o neurologista concluiu por transtorno dissociativo motor, ou convulsões dissociativas. Depois da minha consulta lá em 2020, e retorno, foi encaminhada para a psicologia e indicado o uso de bupropiona e melatonina. Conta que em dezembro, no último mês de dezembro, agora de 2022, teve uma crise epilética, entre aspas, mas que lembra que parou a moto e o pescoço retorcia, e foi acordar no corpo de bombeiros. Esteve na neurologista, consultou com a médica neurologista, que receitou lamotrigina 25 miligramas, que é uma dose subterapêutica para a epilepsia. A dose para um adulto seria 100 miligramas 2 vezes por dia. Então, para mim está evidente que a neurologista sabe que era crise conversiva, F44. Em janeiro, se descobriu grávida e foi encaminhada para o pré-natal de alto risco devido à epilepsia, essa suspeita de epilepsia, que na verdade é conversiva, um quadro psíquico e não neurológico. Também com outro psiquiatra, depois daquela consulta de 2020, ela migrou para um outro psiquiatra mais barato, segundo ela, que a mãe dela escolheu. O outro psiquiatra a diagnosticou com bipolaridade, diagnóstico que não existe entre os transtornos catalogados da psiquiatria. Mas muitos picaretas diagnosticam assim, levando as pessoas a acreditarem que seria um caso de doença bipolar do humor. O nome é doença bipolar do afeto ou doença bipolar do humor. Bipolaridade, não existe esse diagnóstico entre os transtornos catalogados na psiquiatria, na CID, que é uma doença mais grave e que leva os pacientes a talvez aderirem melhor ao tratamento com o doutor e render mais consultas, maior rendimento financeiro para o consultório. A paciente não tem história para episódio maníaco, para episódio eufórico, então não é doença bipolar. Para ser doença bipolar do humor, a gente tem que encontrar o paciente em crise ou ter uma nítida história de um período eufórico que durou pelo menos uma semana, que preenche os critérios para episódio maníaco. Está estável, lúcida e orientada, e a sertralina é segura na gestação e pode ajudar a controlar a sua impulsividade. A lamotrigina, a paciente sabiamente relatou que não usou, foi mais sábia que a neurologista, e a paciente não tomou. Não tem indicação para tal medicação e também o lítio não deverá ser usado na gestação. Então, como não é um transtorno que causa grandes problemas com a lucidez, é melhor você evitar o uso de medicações que você não conhece a segurança. Mas aos antidepressivos, inibidores seletivos de serotonina, tem razoável segurança porque a gente já observou muitas e muitas mulheres tomando durante a gestação e não se houve relatos contundentes para problemas com o feto ou com a malformação. Então, ela já está usando, indicado pela obstetra, e ela vai continuar usando. A hipótese diagnóstica é transtorno de personalidade borderline mais F44,
Essa paciente andou se ferindo novamente aí na época do início da gestação e ela relata que recebeu uma ajuda na igreja com orações e que isso melhorou. Então, o componente religioso, o manejo do estresse, também é importante, não só a medicação. Lembrando que o transtorno de personalidade leva muito mais proveito do controle do estresse e da psicoterapia. A psicoterapia é extremamente importante nesse transtorno de personalidade borderline para o paciente aprender a se conhecer e entender que ele sempre vai ter essa instabilidade e ele precisa aproveitar a ação estabilizadora das medicações para mudar suas condutas, né? Parar essas autoagressões, se cuidar melhor e se relacionar melhor com as pessoas para não ter os prejuízos desse sentimento de vazio, dessa instabilidade emocional, dessa impulsividade, dificuldade em controlar a raiva, até causando atritos interpessoais e também causando autoferimentos, ferimentos contra ela própria. A minha conduta foi que ela continuar no ambulatório de origem, ou seja, continuar no ambulatório lá com a ginecologista fazendo o seu pré-natal e manter a prescrição de sertralina na dose de 50 a 100 miligramas por dia, sem necessidade de frequentar o ambulatório de psiquiatria. Aliás, essa paciente, diante desse relatório, poderia ser conversado com ela e a família e talvez até voltar para o ambulatório do Estratégia Saúde da Família. Eu vou voltar aqui para a minha tela. Essa paciente, talvez, conversando com ela e com a família, ela poderia fazer o pré-natal dela na Estratégia Saúde da Família, nem precisava do ambulatório de alto risco, porque está evidente que ela não é portadora de epilepsia, ela está estável, então ela seria melhor cuidada de perto com o médico da família, que é o gerente da saúde das pessoas. Então vejam só como pode ser. A paciente não tem nenhum histórico de episódio maníaco, um colega fez o diagnóstico de doença bipolar, não cheguei a entrar em detalhes para ver que medicação foi tentado usar para ela, mas o fato é que ela estava agora, em 2022, sem medicações e deliberadamente engravidou. Quando esteve grávida, foi para o pré-natal e foi encaminhada para um ambulatório de alto risco por causa da história de uma crise. E essa crise também pode ser um critério diagnóstico para borderline, que é o paciente ter sintomas dissociativos durante crises nervosas, quando está submetida sob estresse. Vista pelo médico de família, a encaminhou para o ambulatório saúde da mulher para fazer o pré-natal de alto risco por causa da suspeita de epilepsia. Mas está evidente que não existe epilepsia e também não existe a doença bipolar do humor. É o diagnóstico mais estável que a personalidade borderline, mas que esse transtorno tende a ser contínuo, mas ele é caracterizado pela instabilidade emocional, pela dificuldade de controle da raiva, pelas autoagressões e tentativas frustras de suicídio e também por sintomas, essas oscilações de humor são rápidas e são consequentes aos fatos que estão acontecendo, circunstanciais contemporâneos daquele momento da vida do paciente, o que é diferente da doença bipolar, que quando o paciente entra em crise eufórica, o humor é elevado independentemente dos fatos que cercam o paciente em realidade. O paciente sai da realidade da doença bipolar durante a fase eufórica, né, e mais sai da realidade quando é crise eufórica com sintomas psicóticos, né, o F31.2. Mas a gente percebe justamente que muitos profissionais falsamente diagnosticam doença bipolar, porque em diagnosticando doença bipolar, você tem que usar doses plenas de estabilizador de humor. Ou seja, tem que usar antiepiléticos em doses terapêuticas, em doses grandes, ou então o carbonato de lítio está indicado a ser mantido perene, independente do quadro ter melhorado ou não, é uma droga de manutenção. E você vê que às vezes alguns colegas diagnosticam doença bipolar do humor, mas na prescrição dele não tem prescrito, não está receitado drogas estabilizadoras de humor em dose plena. Estão prescritos em doses pequenas ou nem estão prescritos. Isso demonstra que o profissional sabe que não é doença bipolar, mas ele verbalizou isso para o paciente, por quê? Porque isso traz mais aderência ao consultório. E também não magoa o paciente. Veja que hoje a informação, felizmente, está disponível para todos nós aqui na internet. Se a gente digitar no Google, digitar no YouTube, a gente vai encontrar material sobre as doenças.
E as características diagnósticas, critérios diagnósticos para doenças da personalidade, para transtornos da personalidade, sempre são características não elogiosas. E o paciente, ao ler, muitas vezes fica desgostoso com aquele médico, com aquele terapeuta, e vai abandonar o segmento. Mas a gente precisa se pautar pela verdade e informar corretamente o paciente. Eu sempre que eu observo uma suspeita ou fecho o diagnóstico da personalidade, eu explico isso. Olha, eu entendo até que você não goste desse diagnóstico por causa das características não elogiosas, mas a gente precisa se pautar pela verdade. Se você não continuar comigo, eu vou continuar satisfeito, porque eu tenho convicção que o diagnóstico está certo, embora você não goste hoje, se evada do segmento comigo, lá na frente você vai conseguir me dar razão, porque você, com o tempo, com o teu estudo, você percebendo o teu quadro, vai perceber que esse médico, cara passado, tinha razão. Então tá, eu preciso finalizar esse vídeo. Se você gostou, por favor, dá teu like, faça seus comentários aqui na área pertinente para a gente debater sobre o assunto. E lembre-se, estude, procure material e se paute por quando o profissional é sério. E, evidentemente, tem muito material falso na internet. Abundam a quantidade de materiais falsos sobre autismo. Veja que doenças que são graves, problemas que são graves, que causam incapacidade, como a esquizofrenia, a gente não encontra nenhum youtuber dizendo que é portador de esquizofrenia. Porque todo mundo sabe que esquizofrenia é uma doença incapacitante. O portador de esquizofrenia certamente não vai ter pragmatismo e vontade, interesse, capacidade de continuidade de manter um canal e fazer um canal crescer. Mas, quanto a profissionais de saúde que se dizem serem portadores de autismo e com canais super populosos e bem frequentados e com bastante inscritos, existem vários. Esses profissionais, evidentemente, a minha suspeita é que eles estão construindo uma falsa jornada do herói, dizendo que superaram o autismo, e porque eles superaram o autismo, eles têm capacidade de ensinar sobre o autismo, vender curso para mães e para profissionais que cuidam de autismo, para aumentar o seu faturamento. Por quê? O que é questionado é que se alguém venceu totalmente o autismo e se tornou um bom orador, um bom comunicador, um profissional de sucesso, é que o diagnóstico lá atrás de autismo estava equivocado. Era um transtorno menor, como TOD, como hiperatividade, e tratado, ele melhorou. Mas que não seria transtorno do espectro autista. Evidentemente, quando o transtorno do espectro autista é colocado num caso onde existe deficiência intelectual, que era o antigo retardo mental, também esse não pode ser superado, não vai ter um canal de sucesso. Mas estes profissionais que se dizem portadores de autismo e têm excelentes canais com crescimento, a minha suspeita é que se trata de uma falsa jornada do herói sendo construída para esse profissional vender cursos para mães, vender cursos para outros profissionais de saúde desavisados, no sentido de aprender a cuidar do transtorno do espectro autista. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você possa ajudar. Aguardo teus comentários aqui para a gente debater sobre isso. E muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Grande abraço.